A menor dimensão que uma viga pode ter, adotando as recomendações da principal norma de concreto armado, é de 12 centímetros. Só que você precisa ficar atento a alguns detalhes antes, por exemplo, a altura e detalhes construtivos. Fique até o final para você saber como proceder à construção da sua viga. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e o que seria uma viga? A viga é um elemento estrutural que irá receber toda a carga da parte superior, como lajes e também sobrecarga. Normalmente nós temos a viga sob laje, embora exista variações do posicionamento dessa viga, mas isso é história para um outro vídeo. Podemos ter duas situações de vigas, onde a viga comum, aonde nós vemos a sua aplicação em casas, sobrados e outras obras, só que temos que tomar o cuidado com os seguintes pontos. Para a viga comum, a largura por recomendação da norma 6118, aquela que eu te falei lá no início do vídeo, que é a principal norma de concreto armado, ela não pode apresentar largura menor que 12 centímetros, e isso também vai ajudar na questão do acabamento. Supondo que nós temos uma alvenaria com tijolo de 19 centímetros de largura, imagina como que vai ficar a situação. Você vai ter a sua viga com 12 centímetros e a sua alvenaria com 19 centímetros. Você não concorda que ficaria um dente na ligação desses dois materiais? Ficaria uma pequena saliência após fazer o reboco, pinturas, se for adotar essa dimensão mínima de viga de 12 centímetros. Então o primeiro passo que nós temos que tomar o cuidado é a largura da viga, para ela ficar compatível com a espessura da parede acabada. Vale ressaltar que em casos especiais, nós podemos adotar a largura da viga até 10 centímetros, mas eu não recomendo por questões construtivas. Então, nesse caso onde nós temos o aspecto da largura da viga, imagine se você tem uma parede com espessura de 20 centímetros, o recomendado seria que você tivesse uma viga com largura até 15 centímetros, porque na hora que você fizer o acabamento, você vai considerar o acabamento da parte interna e também externa dessa viga e também dessa alvenaria. Aí ficaria algo único. Já a altura da viga que nós podemos trabalhar, eu quero te passar um pequeno macete que vai tratar sobre o pré-dimensionamento. Por exemplo, se você tem uma viga biapoiada, igual esse exemplo que eu estou te passando, a altura da viga que nós podemos adotar seria de 10% do tamanho desse vão. O que seria o tamanho desse vão para você ter uma noção maior? Imagine que você tem uma viga de 4 metros. O que seria 10% desse vão de 4 metros? Seria 40, certo? Então aqui nesse caso nós trabalharíamos inicialmente com uma viga de 40 centímetros de altura. Já no caso, se você tem uma viga em balanço, esse caso nós poderíamos adotar 20% do vão. E o que seria 20% do vão? A mesma lógica que nós fizemos lá atrás para a viga biapoiada. Se você tem uma viga com vão de 2 metros, o que seria 20% desse vão de 2 metros? Seria 40, certo? Agora, se você tem um modelo de viga contínua, igual esse exemplo que eu estou te passando aqui, você trabalharia com 8% do vão. O que seria 8% do vão? Vamos para um exemplo que vai ficar muito fácil de você identificar. Imagine que você tem uma viga com 2 metros. O que seria 8% desses 2 metros? Seria 16 centímetros, certo? Então nós trabalharíamos com uma viga de 16 centímetros de altura. Mas vamos focar em um caso exclusivo aqui para você ter a noção de como que funciona. Vamos considerar que nós temos uma viga biapoiada. Lembra que eu te falei que a nossa viga biapoiada, no exemplo, ela teria 4 metros e nós deveríamos utilizar 10% do seu vão? Aqui no caso nós teríamos uma viga com 40 centímetros para fazer os cálculos iniciais. Por que eu falo cálculos iniciais? Porque a partir desse exato momento que nós estabelecemos uma altura para essa viga, nós vamos fazer todos os cálculos para saber se nós precisamos aumentar ou diminuir o tamanho dessa viga. Então a altura dessa viga vai depender muito do tipo de obra que você tem, a sobrecarga, porque nós podemos trabalhar com a economia dentro da segurança. Por isso que é importante contratar um projetista para saber essas questões, se nós podemos trabalhar acima ou abaixo daquela medida estipulada, já que nós temos inúmeras possibilidades. Então você viu até agora sobre questões de largura da viga e também a questão da altura. Antes de continuar, eu te faço convite para assistir o vídeo sobre a armadura de pele que vai complementar esse próximo tópico, que é o aço. Quando nós temos uma viga com altura de 60 centímetros ou superior, nós temos que utilizar esse tipo de armadura para combater as fissuras. Então vai lá depois você assista, mas continue assistindo esse vídeo porque são conteúdos complementares. E não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nada, vem muito conteúdo bacana por aí. Vamos dar sequência aos nossos estudos.
bora lá falar um pouco de aço, sendo que este material nós temos que ter um bom senso na hora de estimar a quantidade correta na nossa viga, já que pode encarecer e também inviabilizar a construção. Vamos supor um exemplo com uma viga de 15 por 40 centímetros, utilizando concreto de 25 MPa. Como que eu te falei que nós temos uma viga de 15 por 40, você não concorda que nós temos uma viga com geometria retangular? Então essa tabela aqui, que é a principal norma de concreto armado 6118 lá atrás, são coeficientes que nós podemos adotar na hora de fazer o cálculo da área mínima de aço. Aqui no caso nós vamos identificar a forma da seção, como que eu te falei que é uma viga retangular, então aqui nós podemos identificar isso. E qual que é o tipo de concreto? 25 MPa. Se nós fizermos o cruzamento dessas duas informações, que é uma viga retangular e também o FCK de 25 MPa, nós vamos ter um coeficiente para armadura de aço mínimo de 0,15%. Então não se esqueça esse valor de 0,15% considerando duas casas decimais. Aqui no caso, o primeiro passo que nós vamos considerar é a área mínima de aço. Para fazer o cálculo da área mínima de aço, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar a área de concreto, seria multiplicar as dimensões da viga que nós temos. Aqui no caso seria 15 vezes 40, que isso resultará em 600 centímetros quadrados. Agora que nós temos essa área de concreto, basta nós multiplicarmos por aquele valor de 0,15%. Mas você está vendo que nós temos porcentagem? Presta atenção que muita gente boa está errando aqui. Você não vai multiplicar diretamente o 0,15%. Você precisa primeiro pegar esse 0,15% e dividir por 100 para tirar a porcentagem. Aqui no caso ficaria da seguinte forma: 600 centímetros quadrados vezes 0,0015, que dará uma área de aço mínimo para o nosso caso, que é o exemplo da viga de 15 por 40 centímetros, de 0,9 centímetros quadrados. Então essa área de 0,9 centímetros quadrados seria o mínimo que nós poderíamos utilizar nesse tipo de situação. Agora que nós sabemos o mínimo, fica muito fácil você saber o máximo. A mesma norma ela vai trazer por recomendação que você não pode ultrapassar 4% da área de concreto. O que seria 4% da área de concreto? Como que você já fez lá atrás a área de concreto, aqueles 600 centímetros quadrados, basta você fazer o mesmo processo, pegar 4, dividir por 100 para nós tirarmos da porcentagem. Então ficaria da seguinte maneira: 600 vezes 0,04. Isso vai dar uma área máxima de aço de 24 centímetros quadrados. Pode parecer estranho trabalhar com área de aço, mas quando nós precisamos estimar qual é a bitola e também a quantidade de barras, nós utilizamos essa tabela aqui com base na área que nós temos. Vamos levar em consideração que nós temos aquele caso mínimo de 0,9 centímetros quadrados, qual que seria a bitola e a quantidade de barras que nós poderíamos adotar. Considerando o valor de 0,9 centímetros quadrados e analisando essa tabela aqui de área de aço, o valor mais aproximado, considerando duas barras de aço, seria a bitola de 8 milímetros, certo? Então é só você procurar aqui, lembrando que você nunca pode trabalhar abaixo desse valor de 0,9 centímetros quadrados. Agora vamos fazer para o máximo. Se nós temos o valor de 24 centímetros quadrados, qual que seria a quantidade de barras e a bitola que nós poderíamos utilizar? Aqui nós poderíamos utilizar 3 barras com um diâmetro de 32 centímetros. Essa tabela ela ajuda muito na hora de estimar a quantidade correta do aço. Eu vou deixar ela aqui na caixa de descrição. Se você quiser depois, só você ir lá depois fazer o download dessa tabelinha. Eu espero que você tenha compreendido como fazer o cálculo da área mínima e máxima de aço com base na viga que nós temos. Agora que nós falamos sobre largura, altura e também questão do aço, é hora de falar do estribo. Ele é quantificado com base no espaçamento que nós temos. Você pode ter um espaçamento de 15 e 20 centímetros ao longo da viga. Ou seja, se nós formos adotar um espaçamento de 20 centímetros e nós temos uma viga com 4 metros de comprimento, durante esses 4 metros, nós vamos dividir a cada 20, nós vamos posicionar um estribo. E para que serve o estribo? A sua principal função é ajudar a viga a combater os esforços cortantes. Agora, se nós formos considerar a questão do aço para esse estribo, aqui nós poderíamos utilizar uma bitola de aço para esse estribo mínimo, considerando a norma 6118 de 5 milímetros e o máximo 10% da largura dessa viga. Considerando o mesmo exemplo que nós estamos trabalhando de uma viga de 15 por 40 centímetros, o que seria 10% da largura da viga? Seria 10% de 15, então ficaria 1,5 centímetros.
Então o diâmetro da barra que nós podemos utilizar para o estribo ficaria o mínimo de 5 mm e o máximo de 1,5 cm para esse caso específico do exemplo. Então você acabou de conhecer os principais parâmetros para uma viga comum. Agora vamos falar também sobre a variação de viga, que é a viga parede, e esse tipo de viga é adotado em casos onde nós temos uma sobrecarga muito elevada. Mas Pedro, como que eu posso saber se esse é meu caso? Então presta atenção nessas próximas informações. Para eu considerar uma viga parede, que são essas vigas altas, nós podemos levar a seguinte relação entre o vão e a altura. Se você pegar o vão e dividir pela altura, em casos de viga biapoiada, e esse valor der inferior a 2, nós consideramos que nós temos uma viga parede. Agora, se você tiver um modelo de viga contínuo e pegar o vão e dividir pela altura e esse resultado der inferior a 3, nós também temos um modelo de viga parede. Pode parecer estranho trabalhar com essas dimensões de viga, principalmente uma viga com 2 metros de altura. Você deve estar pensando, Pedro, mas aonde que eu vou ver esse tipo de viga? Esse tipo de viga você pode ver principalmente na parede de reservatórios. Lembra que eu te falei que você tem uma elevada carga, aqui no caso seria o volume da água, por isso nós precisaríamos utilizar uma viga parede para fazer a contenção desse fluido. Essas considerações nós vamos utilizar no pré-dimensionamento, como o próprio nome já diz. Pré-dimensionamento, ele vai vir antes de você fazer as verificações, já que nós conseguimos fazer uma economia dentro da segurança e, por consequência, isso vai ajudar muito a diminuir o custo daquela obra. Infelizmente, não tem como tratar todas as situações das dimensões da viga, já que nós temos inúmeras situações, seja com as medidas, seja com o tipo de obra, mas com os conhecimentos que você aprendeu até o presente momento, você vai conseguir identificar qual é a largura, qual é a altura, qual é a bitola do aço que você pode utilizar. Sempre contrate um projetista para fazer os cálculos da sua obra. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, assim eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo e eu irei postar sobre dimensionamento, interpretação de projeto e execução. No site tem várias planilhas para te ajudar, não se esqueça de visitar. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!